Oi, gente. Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Quem puder se inscreve no meu canal, compartilha meu vídeo, ok? Vim aqui falar de mais umas questões, né, que tenho me lembrado para falar para vocês. Contar daquele período que eu fiquei com aquele grupo de 4 mulheres fazendo expansão de consciência, que é o trabalho que ela fazia, que a pessoa deitava e as 3 mulheres, as 4, né? Porque nós somos 4 pessoas, além da pessoa que estava deitada, né? Sintonizavam na frequência da pessoa, na presença da pessoa, na energia da pessoa e captavam tudo que vinha da pessoa. Uma das coisas que ela passava e que eu acho interessante comentar com vocês é que ela falava que as pessoas têm corpos, tem vários corpos, que na visão dela de ocultista, a pessoa não tinha um corpo só, ela tinha vários corpos em outras dimensões. Vários corpos em outras dimensões. E que no trabalho que a gente fazia, a gente tinha que recolher esses corpos de lugares mais baixos, que estavam presos, e fazer esse recolhimento desses corpos para a pessoa ficar com todos os corpos deles alinhados, que ela chamava de alinhamento de corpos. E dentro do trabalho dela, ela falava que esses corpos seriam consciências da pessoa que estariam multiplicadas em vários lugares presas. Eu achava bem interessante, mas depois que eu saí do grupo, que eu falei que eu não queria mais fazer regressão para expandir minha consciência para o passado, de jeito algum, eu cheguei a atender umas pessoas na minha casa, nessa época, e peguei uma pessoa que estava com problema de alcoolismo, que era o irmão de uma pessoa que eu atendi, e fiz essa experiência de fazer esse recolhimento desses corpos, onde eu trabalhava o nome da pessoa e fazia expansão de consciência e puxava os corpos da pessoa que estava recolhida e tentava me conectar. É um trabalho bem complexo, né? Mas assim, eu fiz isso com uma pessoa que estava com esse problema e depois ficava sintonizando para fazer esse recolhimento de corpos, que é uma coisa de canalizar e ficar em transe, conectar e puxar, é uma coisa que eu acredito assim, que o paranormal ele tem essa capacidade de canalizar, de entrar em transe e ir em determinado local, em outra dimensão e trabalhar. Tá. Para o paranormal isso é possível. E para uma pessoa que estuda hipnose ou que trabalha com essas técnicas ocultistas, ela desenvolve também isso. Ela aprende a fazer isso. E eu tive êxito nesse trabalho com essa pessoa que tinha alcoolismo. Eu percebi que ele foi melhorando e ele foi ficando mais centrado e ele foi conseguindo sair dessa situação que é um problema espiritual pesadíssimo. Bom, hoje em dia eu não faria isso, não trabalho dessa forma, não mexo com isso, mas eu passar para vocês essa visão que ela tinha de que nós temos muitos corpos, não só esse corpo físico, mas tem muitos corpos em outras dimensões, que a pessoa que está fazendo um trabalho de fortalecimento espiritual, ela tem que alinhar esses corpos, recolher eles e direcionar esses corpos. É bem interessante essa visão dela. Na prática eu vi que funciona, só que hoje eu não penso dessa maneira, eu penso mais em função da visão minha de deidades e de ajuda de deidades, e é isso que eu trabalho, assim, né? Eu vejo dessa função. Porque já dentro do ocultismo, você mesmo vai lá e faz o trabalho e se conecta e expande sua consciência. Dentro da minha visão afro, do candomblé, não existe necessidade de você fazer esse desdobramento a partir do momento que tem deidades que trabalham isso, né? Então não tem porquê. Mas dentro do ocultismo fazia total sentido e funciona. Funciona bastante, só que dá trabalho.
A pessoa tem que se conectar. E hoje, assim, eu vejo as pessoas falam de mesa radiônica. Não sei se trabalha com esses corpos que estão desalinhados, que ela fala, né? São vários corpos e quando você se conecta e canaliza e entra em contato, você consegue perceber. Tem essa questão que eu queria trazer para vocês. Mas essa mulher, apesar de trabalhar com pessoas mediúnicas que faziam essa conexão, essa canalização e essa expansão de consciência para poder trabalhar aquela pessoa que estava ali sendo vista, ela também invocava também eventualmente deidades que ela acreditava dentro da linha dela, e dentro da linha dela ela invocava deidades ligadas a extraterrestres e deidades que ela acreditava lá, que ela tinha os nomes. Enfim, ela também fazia trabalho com essas deidades, mas era da linha esotérica, da linha ocultista. E foi interessante esse trabalho para mim. E também eu conheci um médium que era paranormal também, que foi muito importante para mim. Ele faleceu. Quando eu conheci ele, ele estava com 68 anos. Por acaso ele atendia sozinho na casa dele. Ele era uma pessoa que tinha chegado no último grau da Rosa Cruz Amorque. Ele recebia pessoas na casa dele, conversava com pessoas e eventualmente ele tratava de pessoas que tinham problemas de desequilíbrios mentais. Então, algumas vezes eu soube desses trabalhos dele, a pessoa estava com desequilíbrio mental, e ele pedia para a pessoa dormir na casa dele, e ele fazia um trabalho com essa pessoa dentro da linha dele, que também trabalhava com outras dimensões, segundo ele falava, e com algumas invocações. E as pessoas melhoravam. E eu fui parar na casa dele para conversar com ele sobre essa questão de paranormalidade. E eu tive o prazer de conviver com ele durante uns 3 anos, 2 anos e meio. E foi uma pessoa muito gratificante na minha vida, porque ele tinha todo esse entendimento do que é ser paranormal, do que é ter visões, do que é ter essas percepções. Ele também tinha isso. Só que ele trabalhava passou a vida toda trabalhando na parte administrativa e desenvolvia isso paralelo ao trabalho dele. Ele tinha esse entendimento e tinha essa prática. E ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, apesar dele ser ocultista, né, ligado à Rosa Cruz e da maçonaria. Mas ele faleceu, mas ele tinha muito entendimento dessas vivências que eu tenho, das coisas que acontecem comigo. E ele falava para mim, pois Érica, como se a tua consciência vivesse em várias conexões com várias dimensões. Na verdade, isso acontece comigo. Mas isso não impede de eu ter uma vida normal, pagar minha conta, trabalhar, fazer as coisas que eu tenho que fazer, lidar com burocracia, com papel, com estudo, com coisas da vida mesmo, comida, tudo eu lido perfeitamente, mas assim, eu tenho essa percepção e sempre tive, assim, desde que eu tenho, acho que eu me entendo como gente, que eu tenho 13, 14 anos, já tinha essa visão. E ele foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida, porque ele também tem isso. E ele pôde me entender tudo que eu estava falando. E ele fala que isso é um despertamento, que algumas pessoas despertam para isso. E justamente por eu ter despertado para essa percepção de outras realidades, outras dimensões, é que eu busquei a religião, mas assim, só encontrei uma que eu me senti acolhida. Porque todas as religiões que eu fui, eu me senti maltratada, porque as pessoas não gostam de paranormal, sensitivo, vidente. As pessoas acham que isso é desequilíbrio ou é um problema, as pessoas não querem lidar com isso. Não senti nenhuma na realidade, todas as vezes que eu procurei outras religiões para conversar, fui
muito mal recebida e não tive suporte, como se isso fosse desequilíbrio, tivesse que desaparecer uma coisa que é natural minha. E o único lugar que eu me senti segura e confortável foi o candomblé. O único lugar. Onde eu pude perceber que toda a minha percepção era entendida como uma vivência desses planos aonde estão essas deidades, gente, entendeu? Todos os planos do outro lado têm espíritos, têm seres que vivem. A questão é achar que esse plano aqui que a gente vive é o único. Isso é a grande ignorância. A gente vive várias dimensões simultaneamente. E algumas pessoas percebem isso por conta de ser paranormal e trabalham em cima disso. E muitas vezes o problema é que a pessoa está na matéria hoje, até um problema de saúde, um problema a nível material, a nível de desconforto, a nível de depressão, às vezes não só a parte psíquica, que eu confesso que é muito importante, mas tem todas as influências interdimensionais em cima daquela pessoa, que é casa, antepassado, kármico, macumba se tiver ou não, ou ambiente, entendeu? Ou ódio de alguém, coisa mal resolvida, morto da família, que não foi trabalhado, antepassado, muita coisa. Hoje eu tenho essa percepção bem ampla de que o ser humano, ele, mesmo estando presente aqui na Terra, na matéria, ele está conectado em várias dimensões, querendo ele ou não. Isso não é uma escolha, isso é uma realidade. E acho que isso é falado em várias religiões, como o indiano, talvez o budismo fale um pouco disso, ou não diretamente, mas dá a entender dessa coisa do karma, né? O budismo tibetano fala disso, dá esse entendimento. O tibetano dá a entender isso. Mas vai trabalhar as entidades, né? As deidades, para harmonizar o nosso campo energético. Porque eu acredito que, por mais poder que a gente tenha, a gente precisa de espíritos do outro lado, deidades ou seres mais evoluídos, muito mais altos, que nos dê uma luz para a gente conseguir trabalhar mais a nossa energia. Porque eu acho que... Bom, tem pessoas, antroposofia, cabala, eles acreditam que tudo através do estudo você desenvolve, você cresce espiritualmente. Minha opinião sobre isso, eu acho que a cabala, a antroposofia e diversos estudos ajudam bastante a pessoa a evoluir, a ter entendimento, a crescer, a melhorar, a ter uma visão do espiritual, material, do que é transcendente e daquilo, das leis e de várias influências que a gente recebe. Mas eu acredito que tem que ter um trabalho a nível interdimensional, e isso só entidades que têm essa troca, que estão do outro lado, que conseguem fazer isso. Eu já atendi pessoas que estudam cabala há anos e estavam com problemas seríssimos espirituais e não conseguiram resolver sem a ajuda de uma intervenção de determinados espíritos, né, que você trabalha. No caso, estou falando do candomblé. E eu já vi gente com todo o conhecimento teórico de antroposofia também organizar muito a cabeça, o entendimento, mas não ficar livre quando tem problemas, influências espirituais ruins, sofrer por causa disso e ter que procurar ajuda de alguém para trabalhar isso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas é assim, eu estou tentando me explicar. E esse senhor que eu conheci foi importante para mim, porque ele tinha todo esse entendimento e tinha essa visão do outro lado. Ele via o outro lado. Para ele era bem claro o outro lado. Só que ele se relacionava com isso de uma maneira muito
trabalhava essas relações, né? Essa proteção. Eu, sinceramente, gente, eu acredito plenamente que a gente precisa de ter esse suporte do outro lado para ter essa troca, para você ter mais força, para você ter mais ação, para você ter uma quebra dessas influências ruins que a gente tem, que vem de várias situações, inclusive geográficas. Você está andando numa rua e às vezes a rua que você está andando é pesada e nessa rua tem muitos espíritos pesados, entidades pesadas que estão ali naquela rua, que habitam ali. Então você também tem que ter uma força para lidar com essas influências externas que estão cruzando o nosso caminho o tempo todo. Então tem que estar sempre neutralizando, quebrando isso para você conseguir caminhar não só no físico, mas em outras áreas, material, espiritual, e realizar coisas. É muito importante isso. Dentro de toda essa visão do outro lado, eu queria contar um caso que tem muita relação com isso, de uma pessoa que eu atendi, um homem que eu atendi, e que ele veio para perguntar coisas da família dele, da vida dele particular. E eu estava vendo as coisas dele de relacionamento afetivo, trabalho, coisas que ele fazia. E de repente aparece um espírito que eu conheço, né, que é do outro lado da matéria. E ele fala para mim assim, porque esse homem tem 435 mortes. E ele deu um número. Aí eu falei, o que é? Ele falou assim, 435 mortes atrás dele. E eu falei para o homem, um espírito que eu trabalho, está falando que você tem 435 mortes atrás de você, num terreno baldio, que você enterra esses corpos. E aí esse homem parou assim a consulta e falou para mim, Érica, eu faço um trabalho de eliminar pessoas do bairro que são criminosos. Isso acontece muito por conta de proteção do bairro, que existe hoje pessoas que cuidam dessa parte de proteção do bairro, independente das autoridades, que são grupos. Eu não quero falar do nome desses grupos porque é uma questão política, não me interessa. Só achei interessante que o espírito sabia quantas pessoas já tinha enterrado naquele determinado terreno que ele tinha que enterrar, essas pessoas que ele diz que é criminoso. Ele garante que são criminosos, que pessoas que furtavam, que cometiam delitos e que ameaçavam pessoas. Eram essas pessoas que ele enterrava. E o espírito veio falar para mim que era 435. Aí quando eu falei esse número, ele ficou em silêncio, assim, olhou para mim e falou, deve ser mais ou menos por aí. Pelo tempo que eu tô fazendo isso, eu acho que ele tá certo, o número é esse, mas eu nunca contei. E aí, gente, eu comecei a perceber o quanto que esses espíritos que estão em outras dimensões têm números anotados e sabem padrões que as pessoas fazem aqui, como se tivesse tudo cadastrado. Aí vem aquela ideia que a gente vive numa realidade projetada, criada, que tem várias outras realidades simultâneas e que o paranormal percebe essas realidades, mas que existem espíritos muito evoluídos, que transitam nessas realidades, se comunicam e têm esses conhecimentos. Então, no outro grau um outro grau de consciência, eles não estão mais no grau da consciência da gente. São espíritos que eu questiono, eu acho que eles nunca nasceram. Eles já são deidades e eles não são aqui da Terra. Ah, não são da Terra? Não, vem de outros lugares. Não é daqui da Terra, tenho certeza. Não é, nunca foi. Porque são completamente diferentes de nós.
E eles conseguem dar esses dados e fazer esse trabalho que é incrível. Incrível. E a primeira vez que eu realmente, eu digo assim, que me apaixonei por um deles, foi uma grande paixão que eu tive, encantamento, vamos dizer assim, foi através do lugar que eu frequentava e que eu via a pessoa invocando, chamando, trabalhando, fazendo um trabalho e vi um deles transitando entre esse plano e os outros planos, fazendo um trâmite incrível de transição entre vários planos, com um poder absoluto, uma luz absoluta, uma ação absoluta e uma força descomunal. E aí não tem como, né? Você fica encantado com esse trabalho que nenhum ser humano consegue fazer. E não tem como. Aí, assim, por mais que eu tenha tido conhecimento de ocultismo, de lugares que eu frequentei, de várias coisas que eu já fiz, eu me calo e abaixo minha cabeça para que existem coisas muito maiores que a gente, espíritos muito maiores que nós. E deixa eles trabalharem, porque eles sabem o que eles estão fazendo. A gente só tem que pedir e agradecer. Porque o nosso trabalho aqui na Terra é pedir, agradecer e precisar. Porque a gente nunca está num lugar totalmente seguro a partir do momento que esse mundo é um mundo de constante trâmite, constante transição. E as pessoas cruzam o teu caminho, não só na rua, mas na tua vida pessoal, no teu trabalho, na tua vida familiar. São os agregados que aparecem, são os amigos dos amigos, são os parentes dos amigos. A gente está sempre cruzando com muita coisa. Então, não existe essa segurança. O que existe é a conexão. Ela tem que ser trabalhada de maneira muito séria, com muito respeito e muita humildade, para saber que é muita coisa que acontece na vida de uma pessoa, muita influência geográfica. E eu tenho certeza que hoje eu estou aqui em Londres, na Europa, mas não existe lugar seguro, gente. Não existe nenhum lugar seguro, nem Singapura, nem Suíça, nem Finlândia, nem Estados Unidos, não existe esse lugar seguro. O que existe é a conexão, que tem que ser constante e permanente, pois qualquer lugar do mundo tem perigos. Qualquer lugar do mundo, não existe um lugar seguro. Podem ter certeza, eu já tive várias comprovações aqui mesmo em Londres, aqui mesmo na Europa, de outros países que eu já fui, e que eu vi que estava totalmente situações de total risco, como estaria no Rio de Janeiro, como estaria em qualquer bairro do Rio de Janeiro, qualquer lugar. Mas centenas de vezes fui para subúrbio, de ônibus, voltando 3 da manhã, 2 da manhã, e sozinha, não só de 2 terreiros que eu já frequentei, constantemente, 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana, e ia sozinha e voltava sozinha, muitas vezes de ônibus, porque eu não dirijo, às vezes de carona, mas a maioria das vezes de ônibus. Cansei de voltar de terreiro 3 da manhã, 4 da manhã, de subúrbio, de vários lugares bem longe, assim, como se fosse assim, 3 horas, 4 horas, que seria de uma Copacabana, de um Largo do Machado, né, de uma zona sul do Rio de Janeiro, e vim de ônibus de madrugada, entendeu? Pegar um ônibus 2 da manhã, vazio, onde tudo poderia me acontecer fisicamente, de assalto até assassinato e tudo mais, e nada me acontecia porque eu estava voltando de um trabalho espiritual, estava conectada,
tinha todo um trabalho que tinha sido feito e eu tinha total confiança e nada acontecia. Nada acontecia. Nada acontecia. E eu passei 4 anos tirando um irmão meu da rua que era mendigo. E eu fui sozinha fazer isso. Não tive ajuda de nenhum familiar, ninguém da minha família. Nem nunca me perguntaram se eu precisava de alguma ajuda, nem nunca me perguntaram o que estava acontecendo com meu irmão. Inclusive, ninguém quer nem saber. E eu passei 4 anos procurando esse meu irmão, todos os bairros do Rio de Janeiro, todos os subúrbios do Rio de Janeiro, sozinha de madrugada. E isso com todo o conhecimento que eu tenho espiritual, com todos os trabalhos que eu fazia, nunca aconteceu nada comigo. E 3 horas, 2 da manhã, em lugares perigosíssimos, para achar meu irmão, para interná-lo, que ele teve problema seríssimo de drogas. Nunca aconteceu nada comigo. Eu tenho provas profundas que a conexão com o espiritual é uma coisa seríssima. Eu não tenho nenhuma dúvida que você pode andar por onde for, por lugar mais ermo, mais escuro, mato, estrada de terra. 2 da manhã, 3 da manhã, já andei muito em lugar que tinha estrada de terra, não tinha nem asfalto. Rua vazia, 2, 3 da manhã, sozinha. Vinda de trabalhos espirituais que eu fazia, de terreiros. Nada acontecia. E também quando eu procurava meu irmão, que eu consegui fazer isso por conta do meu trabalho espiritual. Porque se você não tem um trabalho espiritual, você não tira ninguém da rua, não tira ninguém da droga, não tira ninguém da mendicância. Você não tira. Porque quando uma pessoa vira mendigo é porque o problema é espiritual. O problema é totalmente espiritual. E se você não recorre ao lado espiritual, você não tira essa pessoa da rua, você não consegue ajudar essa pessoa, porque o plano espiritual que ela tá, vocês não têm nem ideia, não é a rua em si, é como ela está ali. Ela não está sozinha ali, ela está acompanhada. E pasme vocês que todo esse acompanhamento que ele tinha com meu irmão para ficar na rua usando droga foi trabalho feito, de agregado de família. Muito trabalho feito. Pesado. Mas o que não mata cura. O mesmo trabalho feito para destruir uma pessoa, esse mesmo trabalho vai curar outra pessoa, vai levantar outra pessoa e vai resolver a vida de outra pessoa. É a mesma coisa, gente. A Bíblia, ela pode servir para levantar, para curar e também para roubar. Quem vai fazer diferença é o caráter de quem está lidando com essas forças, com essa energia. Porque mesmo a energia do evangélico, que é uma energia fortíssima, também pode ser manipulada. A mesma energia que a gente diz que tem no candomblé, que é absurda, também pode ser manipulada. Então, os médiuns sensitivos, pessoas capazes, que têm conhecimento, que buscam conhecimento, não são leigos, são pessoas que têm entendimento, elas têm a responsabilidade de usar aquela força, usar aquela energia para trabalhar as pessoas, de trabalhar com aquilo para levantar. Mas, infelizmente, existem pessoas que se perdem no caminho ou que não têm caráter mesmo. E cabe ao público, a quem frequenta, a quem em vários lugares, ficar atento e observar o comportamento, as ações, as atitudes. Porque isso não é manualzinho, né, de livro. A gente é que tem que perceber. Agora, que o plano espiritual te segura no lugar mais escuro, numa estrada de terra, 2, 3 da manhã, num ônibus às 3 da manhã, 2 da manhã, vazio, vindo de um lugar ermo, que não tem ninguém no ônibus, só tem o motorista, você, o trocador. E ele vai parar em várias estradas, em vários lugares, vai entrar pessoas que você não sabe nem de onde estão vindo. Te segura. Te segura. Podem acreditar nisso. E, por favor, fortaleçam a conexão que vocês têm com algo maior que você. Seja Deus, seja Buda,
seja Jesus Cristo, Nossa Senhora, Santo Antônio, mas fortaleça essa conexão, porque ela é fundamental para vocês terem firmeza aqui. Eu não sou fanática, não acho. Agora, eu não vou negar para vocês dessas forças. Eu não sou idiota de achar que o magicista, um ocultista, tem um poder absoluto se ele não tiver com toda uma conexão de espíritos do outro lado. Porque só a prática, ela é até o meio do caminho. Ela não dá essa virada. O que dá essa virada é a conexão com espíritos maiores do que você, que tem mais conhecimento que você, mais capacidade que você e que não estão aqui na Terra, nessa dimensão, estão em outros lugares, mas que voltam aqui, vêm aqui e se abrem para fazer essa transição, essa transmutação, que é fundamental. Fundamental. Obrigada.